Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 31 de maio de 2026. Boa noite a toda a família messiânica que nos acompanha pela Isonomê TV. Boa noite também a todos os presentes. Espero que tenham tido um excelente domingo. Antes que eu esqueça, gostaria de comunicar que daqui a 2 dias, na próxima terça-feira, estaremos realizando o culto mensal aqui da sede central, no culto matinal às 8h30 da manhã. Convido a todos a participarem pela Isonomê TV ou aqui na sede central também presencialmente, tá bom? O ensinamento de hoje, Jorei por meio das letras, Mersama deixa muito claro o quanto o sonem de quem escreve, algum texto influencia, na verdade, a pessoa que está lendo. Mais do que o próprio texto em si, mais do que o que está escrito em si, é o sonem, ou seja, o que levou aquela pessoa a querer escrever aquilo. Então, quando ele diz aqui, todo o texto reflete fielmente o sonem da pessoa que o escreveu. Em termos espirituais, significa que por meio das letras, o espírito do escritor se transmite ao espírito do leitor. Então, quando a gente lê isso, a gente já se pergunta, qual é o sonem de Mersama? O que levou Mersama a escrever esses ensinamentos? O que motivou ele? Qual vontade que ele tinha ao escrever os ensinamentos? Todos nós sabemos que é justamente a felicidade do próprio homem. Ou seja, o sonem de Mersama era que o homem se tornasse verdadeiramente feliz. E naturalmente ele se tornando feliz e essa felicidade alcançando toda a humanidade, nasceria naturalmente o paraíso terrestre. E essa também é a vontade de Deus. Por isso que ele diz que aquilo que ele escreve reflete a vontade divina. Por isso que quando lemos os ensinamentos, na verdade estamos recebendo Jorei através das letras. Mas também é muito importante que nós entendamos que não basta apenas ler. É importante que a gente pratique o ensinamento. E por que eu digo isso? Quando a gente lê o ensinamento apenas, a gente guarda ele na cabeça, na nossa memória. Só que a gente esquece, Vai passando o tempo, vai esquecendo. Às vezes a gente esquece até o que a gente leu há meia hora atrás, Agora, quando nós praticamos o ensinamento, colocamos ele em prática, ele fica gravado na nossa alma. E aí a gente não esquece mais. Aquilo vira eterno. Ou seja, a gente de fato consegue praticar e colocar dentro da nossa vida o ensinamento. E vários ensinamentos de Mersama, eles são realmente ensinamentos que nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso dia a dia. Vários ensinamentos. Então é muito importante que a gente realmente coloque isso como uma prática diária. Todas as vezes que a gente ler algum ensinamento, a gente consiga ver de que maneira eu consigo praticar aquilo e ganhar experiência com isso. É a mesma coisa, por exemplo, com o Jorei. A gente fala várias vezes sobre o Jorei. Mersama mesmo fala muitos ensinamentos sobre o Jorei. O quanto o Jorei é importante para limpar as nuvens espirituais, desfazer as nuvens do espírito, criar felicidade, criar leveza ao espírito, elevar a espiritualidade, a personalidade. Mas se a gente não receber, quando estiver purificando, quando estiver precisando, a gente nunca vai conseguir de fato entender o quanto aquilo realmente é verdade, o quanto realmente aquilo é necessário, assim como o Mersama diz, que é o caso da Lidiane, A Lidiane Karina Ribeiro Mesquita, do Jorei Center Uberaba. Ela se deparou com uma situação onde, num exame de rotina, descobriu um cisto no ovário esquerdo, E ela ficou muito apreensiva com isso, e o médico falou, olha, vamos repetir os exames daqui a alguns meses, Isso foi em março, em julho, ele falou, vamos fazer novos exames, e se ele tiver aumentado de tamanho, aí nós vamos ter que fazer cirurgia. Então, o que ela fez? Foi atrás do ministro, e o ministro deu aquela orientação que ninguém esperava, que é o quê? Receba Jorei.
né? Receba bastante jorei. Então ela diz que começou a receber 4 a 5 vezes por semana, ela ia no Jorei Center e recebia 2 horas de jorei por dia, tanto no Jorei Center como também em casa, do marido Claudinei e do filho Bernardo, né? Recebia em casa também deles. Também ela é assistente de ministro, então ela dedicava como assistente de ministro, ela diz que também intensificou a leitura dos ensinamentos, e em julho, quando chegou o momento de fazer novos exames, realmente havia aumentado de tamanho, mas ela estava purificando, ela estava sentindo calafrios, ela estava sentindo diarreia, né? Tinha dores abdominais, então em função disso não deu para fazer a cirurgia. E ela viu aquilo como uma forma de que está limpando, como uma reação do próprio jorei. Alguma coisa está acontecendo, então vou intensificar a prática do jorei. E assim fez, e mais adiante, em fevereiro de 2024, ela voltou a fazer novos exames e aí sim se detectou que havia diminuído 30% o tamanho do tumor, o tamanho do cisto, perdão, o que fez com que descartasse a possibilidade de cirurgia, né? Ela fala que ficou muito feliz e diz que aprendeu a confiar no plano divino e adquirir a convicção de que tudo ocorre no tempo certo. Parabéns, Lidiane, né? É justamente isso, ou seja, quando nos deparamos com uma situação assim, precisamos realmente desafiar, fazer um esforço grande, né? Realmente do tamanho do problema que a gente está enfrentando, eu acho, né? Quanto maior é o problema, mais dedicação, mais esforço, mais a gente tem que receber jorei, mais a gente tem que realizar as práticas messiânicas, para que a gente possa gravar na alma realmente essa graça, essa experiência, e com isso sim a gente vai conseguir ter uma vida muito mais feliz, tá bom? Desejo a todos uma excelente noite e amanhã voltamos a nos encontrar no culto matinal. Boa noite a todos. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.